Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um TM News pra gente falar muito de Vasco. Antes eu peço para você deixar o like e se inscrever no canal. Bom, começar falando de Vasco e Lanús, tá? Até porque o Lanús vem com desfalques, isso mesmo. O Lanús terá desfalques para essa partida do Vasco, isso é muito importante. Eles não relacionaram o Gonçalo Pérez, Lautia Costa, Walter Bou e Alexis Canelo para a partida de hoje. Isso é muito importante porque o Vasco precisa da vitória para reassumir a liderança do grupo. E lembrando, tá? Toda vitória na Sul-Americana, o Vasco ganha cerca de R$700 mil. Então a vitória hoje, vale em torno de R$750 mil para o clube. Também é por isso que eu fiquei bem chateado com aquele empate contra o Melgar. Porque se o Vasco vence aquele jogo, eram mais R$700 mil nos cofres do Gigante da Colina. Bom, mas o time argentino vem com desfalques hoje. A vitória vale então cerca de R$700 mil. O árbitro de hoje é o Guery Vargas, da Bolívia. E o Vasco deve vir com Léo Jardim no gol. Na lateral direita, Paulo Henrique. Na zaga, devemos manter João Vitor e Lucas Freitas. E na esquerda, a gente vai com o Piton. No meio de campo, Jair e Paulinho devem ser os dois para jogarem ali no meio de campo, com o Coutinho no meio e lá na frente, Garrel Rayan, Vegete e Nuno Moreira. Esse deve ser o time escalado pelo Fábio Carille para o jogo de hoje. Espero que dê certo, espero que o Carille cale a minha boca, como eu já falei, que o Vasco jogue bem, vença bem, que a gente não passe sufoco, como passamos contra Puerto Cabello, como passamos contra o Melgar, e também como passamos contra o Sport, Ceará, Corinthians e até contra o Flamengo, que se não fosse Léo Jardim, a gente estava ferrado. Vamos para uma notícia muito boa, renovação de Rayan está assinada, acertada, decretada. O Vasco renovou com o menino Rayan até o final de 2026, com uma multa rescisória estipulada em 40 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais na cotação atual. É muito importante essa renovação porque tem clubes da Europa e do mundo árabe querendo a contratação da joia do Vasco, e isso é muito importante para o Vasco se resguardar. É um contrato que pode ser renovado até o final de 2027 se o Rayan bater algumas metas. Então o Vasco está resguardado e esse menino que vai render muito ainda para o Vascão já está aí com um valor lá em cima para que o Vasco possa vendê-lo e vendê-lo bem. 260 milhões de reais já ajudaria bastante. E agora vamos falar de Lloyd Augusto. O Vasco considera que o jogador não se adaptou ao clube e buscará um empréstimo ou a venda do atleta. Eu sei que a torcida vai discordar de mim, até eu vou discordar de mim, mas eu acho que ele teve poucas chances, tá? Até agora, ele tem em minutagem cerca de 2 partidas com a camisa do Vasco, cerca ali de 190 minutos, nem isso direito, 180, mais ou menos ali, 90, 180, mas quase um jogo, 2 jogos ali, vamos colocar 2 jogos com a camisa do Vasco. É um pouco complicado a gente falar mal do cara já, porque ele é angolano, ou seja, é africano, estava na Europa, nunca jogou no futebol brasileiro, tem um tempo de adaptação que o Pedrinho também não está respeitando. Não vem fazendo boas partidas, mas eu sinto que ele é muito afobado, eu sinto que ele está com vontade, mas não está sabendo render, não está sabendo canalizar essa ansiedade. E agora chega a informação de que Lloyd Augusto deve ser negociado. Ele não vem tendo mais oportunidades com o Fábio Carille e a diretoria optou por negociá-lo. Ele eu não vou criticar tanto, tá? A possível venda dele. Eu acho que o Vasco errou, foi precipitado, mas tudo bem. Mas eu vejo que ele com um treinador correto poderia render muito mais. Aí vão falar, mas o Carille é ruim. Não tá jogando bem, não jogou bem contra o Flamengo, foi um pouquinho melhor, mas a gente era para ter levado 3 ou 4 gols, se não fosse o Léo Jardim, a nossa zaga falhou demais, principalmente pelo alto de novo. Não tá bom, não tá legal, não fiquei satisfeito com o empate, porque eu não fico satisfeito com o empate contra a Mulambada, a gente tem que ganhar deles, é obrigação ganhar da Mulambada, não tô satisfeito com o desempenho do Vasco, não tô feliz com o Carille, tá? Mas não perdeu o Flamengo, foda-se, não é nada mais que obrigação disputar um jogo contra o Flamengo. E pra mim o Carille não serve, na hora do vamos ver a gente vai cair na Sul-Americana, a gente vai cair, na Copa do Brasil vai brigar pra não cair no Brasileiro. Minha visão do Carille é essa.
É um técnico que ganha jogo e não ganha campeonato, tá? Então, minha visão continua sendo a mesma. Eu acho que esse Lloyd Augusto, com um cara melhor ali para lapidar o cara, teria mais chances, teria um futebol melhorado, mas o cara ele é retranqueiro, é um cara que não dá oportunidade para atacante, o Payet não vem desenvolvendo tudo que pode desenvolver com ele, assim como foi com o Paiva, por causa do buraco que ele deixa no meio de campo, e tem muitos outros fatores aí que influenciam negativamente dentro do Vasco da Gama, por conta da má capacidade do Carille de ser um bom técnico de futebol. Para mim, o Vasco tinha que ir atrás. Primeiramente, era do Renato Gaúcho. Como já foi pro Fluminense, a gente perdeu esse puta técnico. Então vamos atrás do Hernan Crespo, vamos atrás de algum técnico ofensivo, porque não dá mais para ficar com o Carille. E vocês vão me escutar na hora que der merda. Infelizmente é assim. Sempre é assim. Porque eu falava do Paiva quando tava tudo na boa. Tá 4-1 pro Vasco contra o São Paulo. Eu falava, porra, gente, o Paiva tá bem, é um cara que tem um futuro promissor, mas não é a hora dele assumir o Vasco. O Vasco precisa de um técnico cascudo pro momento do vamos ver, porque senão na hora do vamos ver o Vasco vai acabar perdendo. Porque senão na hora do vamos ver ele não vai ter a malícia pra fazer uma alteração que vai mudar o jogo ou pra segurar uma partida, e foi o que aconteceu. Estou avisando de novo do Fábio Carille. Eu sou de São Paulo, já vi o Corinthians se ferrar por causa dele. Eu já vi o Atlético Paranaense se ferrar por causa dele. Todos os clubes que ele passou, ele saiu chutado. Até o Santos, que ele foi campeão da Série B, jogando mal na Série B, ele saiu chutado de lá. Então eu já tô avisando. Infelizmente, tá, eu devo estar certo lá na frente. Não torço pra isso. Torço pra estar muito errado, que o Vasco ganhe tudo com o Carille. Ganha a Copa do Brasil jogando mal, ganha a Sul-Americana jogando mal, e eu calhei minha boca. Que eu falo, ó, não gosto do estilo de jogo dele, mas tá dando certo. Que eu não tô vendo até o momento. A gente levou lapada do Corinthians, por exemplo. Quando pega time grande não consegue ganhar. Então, já que tá assim, eu já tô falando agora o que eu acho. E a maré tá boa. Tá boa pra eu ficar babando o ovo do Carille. Eu não vou fazer isso, porque eu tô vendo. Porque quem tá babando o ovo, página que tá babando o ovo do Carille agora, pra mim é tudo um bando de oportunista. Tá? E eu não sou oportunista. Eu falo o que eu penso, o que eu vejo. Porque é muito fácil eu chegar agora e ficar babando o ovo do Carille, já que ele teve um bom desempenho contra o Flamengo. Não acho que teve. Porque se a gente tivesse um bom desempenho, a gente não tinha tido que depender do Léo Jardim para salvar a gente 4 vezes, né? Então, eu vejo assim, o Vasco vai sofrer muito na mão desse cara. O Pedrinho é incompetente e um omisso de manter esse cara lá e não ir atrás de um técnico decente. E o pior de tudo é que ele não instaura uma crise no Vasco. Ele é um técnico que ele não instala a crise. Ele não tem a crise. Ele começa a crise, ele dá uns 2, 3 resultados bons e melhora um pouquinho. Aí ele vai lá, começa a perder, perde 1, 2 jogos, empata 1, empata 2, ganha 1, que é um jogo mais fácil, e acaba a crise. E o Vascaíno aceita isso. Eu acho que ele fez isso no Corinthians, ele fez isso no Paranaense. Ele não instala a crise. Se o diretor não tirar, ele fica lá o resto da vida. Porque a crise não é instalada, ele não perde 2, 3, 4 seguidas. Ele perde 2, aí ele vai lá, tem um desempenho um pouquinho melhor contra o time piorzinho, ganha um jogo no sufoco, como foi contra o Sport. E é isso, ele vai nessa. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Ele, o Tite, o Mano Menezes sempre foram assim, sempre serão assim. Então a gente vai viver com isso aí, porque o Pedrinho não tem culhão de mudar o que ele sabe que tá errado, e a gente vai viver nisso aí, né? Então, o que eu vejo é isso. Já tô falando aqui o que eu penso. Não vou deixar de falar o que eu penso, de dar minha opinião, e não vou compactuar, tá, com alguém que vai causar a ruína do Vasco. Então, é o que eu penso, tá? Peço a vocês que deixem um like, comentem aqui a opinião de vocês também, quero ouvir vocês. Comentem a opinião de vocês, vocês acham que eu tô falando bosta, pode falar, não tem problema nenhum. Gosto, inclusive, de ouvir opiniões contrárias, quem sabe até me convençam, acho difícil nesse ponto, mas pode ser que me convençam. Então eu peço para vocês que deixem um like, dê o hype, o YouTube colocou uma ferramenta agora gratuita para dar um hype nos vídeos. Dá o hype aqui no YouTube, isso ajuda muito também, ele ajuda a entregar para mais pessoas. São 3 hypes por semana gratuitos que vocês têm aqui, então dá esse hype aí, por favor, ajuda demais. Dá o like e depois dá o hype nesse vídeo e se inscreve no canal. Deixa o like, dá o hype, se inscreve no canal. E hoje, 7 horas, tá? 7 horas, a gente volta com o TM News e depois a gente já passa a bola pra gente fazer a narração de Vasco e Lanús. E eu espero acabar o jogo de hoje e falar, o Carille me surpreendeu. O Vasco jogou muita bola contra o Lanús e a gente meteu 3-0. O Carille calou a minha boca hoje, jogou demais, não sofreu atrás, foi para um time ofensivo. Eu espero que eu fale isso.
não acredito, mas tomara que eu tenha que calar a boca e tomara que o Carille faça um jogo espetacular. Bom, deixa o like, se inscreve no canal, saudações vascaínas e até daqui a pouco.